9 de novembro de 1966. Um acidente de carro. Um Beatlemore e o mundo nunca mais foi o mesmo. A teoria da conspiração mais famosa da história da música afirma que Paul McCartney morreu e foi substituído por um sósia. E que os próprios Beatles deixaram pistas sobre a farsa em suas músicas e capas de álbuns. Mas será que o Beatle mais famoso do mundo é um impostor? Ou isso é apenas mais um fake? Sejam bem-vindos ao Caçador de Fakes! Hoje vamos mergulhar de cabeça em uma das histórias mais malucas e duradouras da cultura pop. A suposta morte de Paul McCartney. A teoria Paul is Dead explodiu em 1969. E o principal palco dessa farsa, a joia da coroa dos conspiracionistas, é a capa do álbum Abbey Road. Vamos analisar a cena. Os teóricos da conspiração veem a capa como uma procissão fúnebre. Na frente, John Lennon, todo de branco, seria a figura divina. O ministro, o padre, conduzindo a cerimônia. Logo atrás, Ringo Starr, de preto, seria o agente funerário, o homem de luto. E lá no fundo, George Harrison, de jeans e camisa de trabalho, seria o coveiro, pronto para o serviço sujo. Uma imagem poderosa, não é? E o Paul? O Paul é o centro de tudo. Primeiro, ele está descalço. Em algumas culturas, isso simboliza um cadáver sendo preparado para o enterro. Segundo, ele está fora de passo com os outros três. Enquanto John, Ringo e George lideram com o pé esquerdo, Paul avança com o direito. Um sinal de que ele não pertence mais àquele grupo. Que ele está diferente. E o mais crucial para muitos, ele segura um cigarro na mão direita. Mas todo mundo sabe que Paul McCartney é canhoto. Seria essa a prova de que o homem na foto é um impostor destro? A coisa fica ainda mais estranha quando olhamos os detalhes ao redor. A placa do Fusca branco estacionado na rua diz LM W28. E os teóricos leem como Linda McCartney Whips, Linda McCartney Chore, A.U. Mais importante, 28 if. Ou seja, Paul teria 28 anos Sergipe if, em inglês, estivesse vivo. É de arrepiar, né? Mas calma. Vamos com calma. O Caçador de Fakes te diz: as pistas são fascinantes, mas a verdade é bem mais simples e, sinceramente, muito mais engraçada. Vamos desconstruir essa procissão fúnebre. Primeiro, Paul descalço. Segundo o próprio fotógrafo da sessão, Anne Macmillan, aquele era um dia quente em Londres. Paul estava usando sandálias. Tirou-as por um momento e atravessou a rua descalço. Simples assim. Existem várias outras fotos daquele mesmo dia que o mostram usando as sandálias. Não há nenhum simbolismo profundo aqui, apenas conforto. E o cigarro na mão direita? Sim. Paul é predominantemente canhoto para tocar baixo, mas ele é ambidestro em várias outras atividades. Existem inúmeras fotos e vídeos dele escrevendo, gesticulando e, sim, até fumando com a mão direita. Usar isso como prova definitiva de um sósia é forçar muito a barra. Agora, a famosa placa do Fusca 28 if. Aqui, a matemática não fecha. O álbum Abbey Road foi lançado em setembro de 1969. Paul McCartney nasceu em junho de 1942. Fazendo as contas, na época da foto,
e do lançamento, ele tinha 27 anos, N, o 28. A teoria só funciona se você arredondar a idade dele para o próximo aniversário. O que é uma conveniência e tanto, não acha? O if é apenas a chave que abre a porta da imaginação. Quanto ao LMW, são apenas as letras aleatórias da placa do carro de um morador local. E as famosas mensagens escondidas nas músicas, tocadas ao contrário. A mais famosa é no final de Strawberry Fields Forever, onde muitos juram ouvir John Lennon dizendo "E buried Paul. Eu enterrei Paul." O próprio John, anos depois, esclareceu isso de forma bem humorada. Ele disse que a frase, na verdade, era cranberry. Sósmolho de cranberry. Uma piada interna. Um absurdo típico dos Beatles que acabou alimentando a maior das conspirações. Então, de onde surgiu tudo isso? A verdade é que a teoria começou como uma brincadeira. Em 1969, um artigo satírico foi publicado em um jornal estudantil nos Estados Unidos. A história foi pega por um diário da Justiça de Rádio em Detroit, que a levou ao ar como se fosse real. A partir daí a coisa explodiu. Virou uma febre. E os Beatles, que sempre foram mestres do marketing e da provocação, perceberam o potencial. Em vez de negar veementemente, eles brincaram com a situação. Paul McCartney, inclusive, deu uma entrevista à revista Life em 1969, posando na capa com a manchete "Paul ainda está conosco", e disse uma frase genial: "Provavelmente será a melhor publicidade que já tivemos. E eu não terei que fazer nada além de continuar vivo." Gênio! O caçador de fakes te diz: a teoria Paul is Dead é, na maior parte, inofensiva e até divertida. É um grande quebra-cabeça musical. Mas ela nos ensina algo muito importante sobre como nosso cérebro funciona. Ela é um exemplo perfeito do poder da sugestão e do viés de confirmação. Quando você quer acreditar em algo, ou quando uma ideia é plantada na sua cabeça, seu cérebro começa a procurar ativamente por padrões e pistas que confirmem essa crença. Você começa a ver procissões fúnebres em capas de álbuns, ouvir mensagens satânicas em músicas tocadas ao contrário e interpretar placas de carro como códigos secretos. Ao mesmo tempo, seu cérebro tende a ignorar ou minimizar todas as evidências que contradizem a teoria. Você ignora que Paul tinha 27 anos, N, o 28, e que ele simplesmente tirou os sapatos porque estava calor. Esse mesmo mecanismo psicológico, essa busca por padrões onde não existem, é a base para a disseminação de fake nos muito mais perigosas. Pense nas teorias conspiratórias sobre curas milagrosas, sobre eventos históricos ou sobre política. O processo é o mesmo. Uma sugestão é plantada e as pessoas começam a conectar pontos que não têm ligação, ignorando fatos e a lógica. A grande diferença é que no caso de pulo, o único dano real é a confusão. E, talvez, algumas horas gastas ouvindo discos ao contrário. Em outros casos, o dano pode ser real e devastador. A pergunta que fica é: você consegue separar a diversão da desinformação perigosa? Então, vamos ao veredito final. Paul McCartney morreu e foi substituído? Fake! É uma das lendas urbanas mais criativas e duradouras da história. Mas ainda assim, uma lenda. A criatividade dos fãs e a genialidade dos Beatles em surfar nessa onda, isso é um fato. Não deixe que a conspiração te impeça de curtir a música incrível
que Paul McCartney, o verdadeiro, continua a nos dar até hoje. Seja você também um caçador de fakes no seu dia a dia. Questione, pesquise e não acredite em tudo que você ouve. Se este vídeo te fez querer ouvir Beatles de novo ou te fez pensar um pouco mais sobre como consumimos informação, deixe o seu like e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder a nossa próxima investigação. E agora, eu quero saber de você. Me diga nos comentários qual é a pista mais bizarra ou engraçada que você já ouviu sobre a teoria Paul is Dead. Sua sugestão pode virar o nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.